está escrito assim: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. O nosso objetivo é esclarecer os mistérios contidos no livro de Apocalipse, a respeito dos anjos e das últimas pragas, para que não haja dúvida aos leitores. A nossa introdução: todo homem bem instruído na palavra de Deus é orgulho para o Senhor, que tem prazer em ter um povo sábio e que maneje bem a palavra, a sua palavra, e não fica confundido com a astúcia do maligno. Por isso vamos dar mais um passo nesse estudo e aprofundando em mais este capítulo, aonde iremos descobrir coisas de grande importância para a nossa vida espiritual. Portanto, aproveite mais esta palavra de Deus e seja um motivo de grande orgulho para o Senhor Jesus. Esse orgulho é muito bom, para que Deus possa se agradar de nós. A nossa leitura oficial, queridos, está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, para quem está nos acompanhando pela internet. Pode estar aí abrindo sua Bíblia no Apocalipse 1, 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumadas a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, porque estava junto ao mar de vidro e tinha as harpas de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este capítulo é um capítulo que vem complementar já os anteriores que nós lemos, e esse agora falando desses 7 anjos com as últimas taças das pragas que irão sobrevir sobre toda a face da terra. As taças com as últimas pragas, com capítulo 15, versículo 16. É um tanto constrangedor, pois traz sobre ele as últimas pragas da ira de Deus sobre a terra. É evidente que essas pragas são os julgamentos divinos finais sobre a terra, toda a terra, e isto durante o período da tribulação. Esse capítulo nos mostra os julgamentos contidos nas 7 salvas, ou seja, 7 taças de ouro. Leia o versículo 7. Estas taças podem ser o momento final do julgamento da 7ª trombeta. Se você ler o capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, você vai entender. Traz o contraste de um povo vitorioso, que lutaram e venceram pelo sangue do Cordeiro. Observe o versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também que tinha vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha harpas de Deus. Podemos ver nesse versículo que estavam em pé como uma superfície de cristal, os que não abandonaram a sua fé em Cristo, e ao serem perseguidos, ameaçados e até mortos pelo ataque do anticristo. E capítulo 13, versículo 7, 11 de Apocalipse. Agora observe o versículo 5. João viu no céu um templo semelhante ao tabernáculo do Antigo Testamento, e nele tinha os 10 mandamentos. Se você ver exemplo de Êxodo 32, 15 e capítulo 40, 34 e 35, para você entender melhor, isso significa que o julgamento da tribulação são resultado da repulsa de Deus em relação ao pecado.
Agora, o versículo 7 e 8 nos mostra os últimos julgamentos divinos contra a impiedade deste mundo corrupto, ainda antes do reino de Cristo. O fato de que ninguém pode entrar no templo de Deus, como se refere no versículo 8, isto ocorrerá enquanto não for terminado as pragas, o que significa que ninguém poderá interceder para que possa interromper os juízos de Deus. Ou seja, Deus decretou o justo contra o pecado e ninguém jamais poderá interromper, pois será completo e sem misericórdia. Então, irmãos, aqui nós estamos explicando o seguinte, que ninguém poderá entrar no santo dos santos, ou ninguém poderá sair para interferir, para que possa ser interrompido essas pragas que sobrevirão nessa época da tribulação, porque Deus agirá sem piedade e sem misericórdia. Haverá aqueles que com dó, tentará interromper ou tentará falar para que Deus possa amenizar, porque vai ser muito lastimoso, vai ser muito sofrimento, muitas pessoas gritando, muitas pessoas implorando, para que possa ser amenizado e para que possa ser aliviado as suas dores, inclusive pedido de morte, o qual fugirá deles. Mas como essas pessoas elas foram também impiedosas com relação à obra de Deus, a amar a Deus, a respeitar, a fazer a vontade de Deus, a seguir os mandamentos, a recusar as artimanhas do inimigo, como nós vemos hoje. Aí, irmãos, o que o mundo está fazendo e o que as pessoas estão fazendo para contrariar o que o mundo propõe? O mundo propõe que você seja profano, que você seja ingrato, que você seja rebelde, que você seja mentiroso, que você seja roubador, que você seja caluniador, que você seja controverso e um monte de coisa. Isso o mundo propõe. A Bíblia propõe ao contrário, que você seja fiel, verdadeiro, honesto, que você lute até o fim, que você não desista, continue a sua caminhada até o fim. Porém, é um livre-arbítrio que Deus deixa para que eu possa escolher se eu vou querer sofrer por amor de Cristo agora, ou se eu vou querer sofrer o tormento sem Cristo depois. É um livre-arbítrio. E o que as pessoas estão fazendo? As pessoas, elas estão escolhendo sofrer depois, sem Jesus, sem o Espírito Santo, para fazer a vontade da carne agora. O que acontece hoje nas igrejas, quando eu falo nas igrejas, eu não estou falando da aliança, não estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando do Deus Amor, eu estou falando de todas as igrejas que estão espalhadas no mundo inteiro. O que acontece com essas igrejas hoje é que elas perderam o medo, perderam o temor. Antigamente a gente chegava, era a escola bíblica dominical, a gente chegava na igreja, eu lembro como se fosse hoje, estava aquela fila de crentes na porta da igreja esperando abrir a igreja. Eles tinham o interesse de chegar antes da EBD começar para dobrar os joelhos e orar, o desejo, a vontade, e um detalhe, toda a EBD, os crentes chegavam, eles chegavam com um caderninho cheio de anotação, para eles poderem anotar e para poder também questionar. Já vinha anotado, certo, para fazer pergunta, e quando o professor começava a lição e falava uma coisa, espera lá, mas aqui está dizendo, entendeu? A Bíblia disse, então o versículo aí, irmãos, formava-se aquele debate, mas era um debate santo, um debate que todo mundo saía de lá feliz, glorificando a Deus. Havia temor, havia medo de ir morar no inferno. Hoje as pessoas não têm medo de morar no inferno, as pessoas não têm medo de sofrer, certo? As pessoas hoje não têm medo de Deus pesar a mão sobre eles, não tem medo do pastor, não tem medo de nada. Hoje elas fazem as coisas deliberadamente do seu bel prazer. As pessoas não estão nem aí. Antigamente as pessoas elas vinham para a igreja com muito temor, com muito medo,
elas prestavam atenção em toda a palavra. Hoje elas não prestam atenção na palavra, elas não estão nem aí. Se terminar o culto e perguntar para elas o que foi pregado, qual é o capítulo, o versículo, elas não sabem, né? Elas não conseguem se alegrar, não conseguem abrir a boca para glorificar a Deus, porque elas estão ao bel prazer do que o mundo oferece, e isso não é bom, isso é preocupante. E os pastores, por sua vez, também eles perderam o medo de Deus, do castigo de Deus, das pragas de Deus, mas começaram a temer a igreja, temer o povo. Não vou falar essa verdade, porque se eu falar, a pessoa vai se levantar contra mim. Não vou falar porque a pessoa pode se afastar, não vir mais para a igreja. Não falo mais a verdade. Entendeu? Eles têm medo de falar. Lembra daquela abençoada, que chegou, entendeu? No culto de ensino, no dia ela mandou mensagem: pastor, ai, viu? Desse jeito no áudio, ai, viu? Do jeito que o senhor prega, vai ser difícil eu entrar no céu. Eu falei: então, não é melhor o caminho a senhora, entendeu? Fazer o certo? Mas aí, entendeu? É complicado para mim, né, pastor? Porque assim, entendeu? Se for tudo isso que o senhor fala, eu falei: mas não é tudo isso que eu falo, não. É muito mais. Eu não falo nem uma metade. Mas, meu irmão, o que você está querendo dizer? O senhor está querendo que eu deixe de pregar a verdade para que a senhora possa sentir-se confortável e ir para o inferno, e eu também? Eu falei: isso eu não vou fazer, não. Eu vou continuar falando a palavra de Deus. E a senhora não muda de igreja, porque hoje as pessoas fazem isso, não quer mudar de igreja. O negócio é mudar de vida. Porque se você mudar de igreja não somente, você vai mudar de igreja e o problema vai acontecer lá para onde você for. Porque se a igreja lá for de Deus, ela vai pregar a verdade e você também vai se sentir incomodado lá. De lá você vai para outro lugar, de lá você vai para outro, sabe de onde você vai parar? Dentro da sua casa, não vai congregar mais em lugar nenhum. Aí você vai entrar no grupo daqueles desigrejados que falam assim: para servir a Deus eu não preciso de igreja. E quando entra isso na tua cabeça, não tem mais quem tira. Aí pronto, meu irmão, o inferno está com as portas abertas, só chegando no seu momento para falar assim: entra, pode entrar. Então, é isso que está acontecendo hoje, né? E as pessoas, elas não estão mais dando importância. Então, ninguém poderá interceder para que possa interromper o juízo de Deus. Ninguém. Sabe por quê? Porque foi dada a liberdade de escolha. Foi dada a liberdade de escolha. Hoje nós temos a escolha de fazer o bem, de fazer o melhor, de apresentar o nosso melhor. As pessoas hoje, elas se preocupam, elas têm medo do que as outras vão dizer dela, na questão da vestimenta, na questão, certo, do louvor, do que ela vai cantar, né? Elas têm medo disso que as pessoas falam. Então elas procuram apresentar na igreja, apresentável para outras pessoas e não para Deus. Porque para Deus, eu quando vou me trocar, eu falo assim: Deus, esse aqui que eu estou colocando, esse look vai agradar ao Senhor. Era isso que a gente fazia antigamente, né? Esse sapato que eu estou colocando vai agradar ao Senhor, porque se não for agradar, eu não vou com ele, não. Hoje não, vou colocar esse aqui porque hoje eu vou abafar. Hoje eu vou chegar causando, quero chegar e as pessoas bater o olho em mim assim e falar: você tá. Mas para Deus mesmo que é bom, né? As pessoas não se preocupam, não. Segundo tópico, as 7 taças da ira de Deus. Perdão, entrando na minha boca. Desculpa aí os internautas, né? Pernambuco agora está querendo me calar, mas não vai calar não. As coisas do inimigo, né, irmãos? No capítulo 16, a partir do versículo 1, começa o derramamento das 7 taças da grande ira do Senhor Deus. E isso antes da volta pessoal de Cristo à Terra. Certo é que haverá uma grande guerra mundial quando estiver próximo desse julgamento. Agora é bom lembrar que esse julgamento é mais severo do que os anteriores. Irmãos, se você for ler os anteriores que nós já lemos, que é terrível, agora é mais severo ainda, então vai ser complicado demais, né? Observe que no versículo 3, o mar fica tão contaminado que toda criatura vivente que existe dentro do mar morre. E tão poluído, sua cor se torna semelhante a sangue. Veja Êxodo 7, capítulo 20 e 25. Agora nesse capítulo 16 e 17, se ouve uma voz que sai do altar e afirma ser verdadeiro e justo o juízo de Deus. Isto é,
aqueles que querem questionar a justiça divina do Senhor, Deus e dos seus retos juízes, não imaginam o grande mar de pecado e nem a intensa ira de Deus contra ele. É bem evidente que um Deus justo e santo, por natureza, sempre oporá contra o mal, e com certeza castigará qualquer que se contaminar e viver na prática do pecado. É natural, mas você encontra pessoas hoje, antigamente, as pessoas tinham medo de falar qualquer palavra na Bíblia que não tivesse na íntegra, por exemplo, certo? Que terminasse com S e ele cortasse o S. Ai meu Deus, eu cortei o S e a palavra dele. Ele tinha medo de falar uma coisa que não fosse verdadeira. Hoje as pessoas criticam a Bíblia, falam mal da Bíblia, diz que tem texto diabólico dentro da Bíblia, tem texto carnal dentro da Bíblia, fala que o Velho Testamento tem que ser abolido. As pessoas, elas criticam a Bíblia sem nenhum problema. Hoje você vê as pessoas falando de Deus, mas falando mal, falando que Deus, esse Deus que está na Bíblia, esse é um Deus cruel, esse é um Deus muito maldoso, é um Deus perverso, um Deus que castiga. Onde é que já se viu castigar as pessoas, né? Deus o verdadeiro, ele é amoroso e não vai castigar ninguém. Falar que Deus vai lançar as pessoas no fogo do inferno, aonde já se viu? As pessoas, elas criticam Deus sem nenhum problema, sem medo nenhum. Sabe por quê? Elas estão atoladas, afundadas, entendeu? Lambuzadas no pecado. Então, elas têm que achar algum argumento para aliviar o seu sentimento de culpa. Então, elas preferem culpar quem? Deus. O que o diabo fez? O que Eva fez? E o que Adão fez? Vamos relembrar? Não é isso? Não come desta árvore. Pode comer de todas. Dessa aqui, da ciência do bem e do mal. Não é da árvore da vida, não. A gente fala assim, não podia comer da árvore da vida. Não. Não foi isso que Deus falou. Para de mentir. Tem gente que prega mentira por aí. Deus falou que não era para comer da árvore da vida. Não foi isso. É da árvore da ciência do bem e do mal. Não é para comer dessa árvore. Aí Eva, o zoião grande que ela tem, né? Porque a mulher, assim, quando ela bate o olho no negócio, né? Enquanto ela não... Os olhares estão todos estranhos contra mim. Não contra a palavra. Aí, ela foi lá, começou a olhar. Eu já falei para vocês que o diabo não sabe o que você pensa, mas ele sabe o que está na sua mente, mas ele sabe o que você está pensando através das suas atitudes. Então, todo dia Eva ia lá e ficava olhando aquela flor, entendeu? Passando a mão, né? Olhava a fruta, talvez quem sabe botava a mão, não é isso? Então, a serpente, o diabo imaginou que Eva tinha interesse em comer aquela fruta. Até o dia que ela não resistiu, apareceu para Eva e falou assim, e aí, lindona? Cheirosa essa fruta aí? Ou se é, né? Porque assim, primeiro, eu não chega que você vai falando come, não, para você pegar o pecado, não. Primeiro ela vai mostrar as características, as vantagens, não é isso? Não é cheirosa? Nossa, demais. Então, se essa fruta, linda como você está vendo, ela é linda, diferente das outras, tão cheirosa assim, você imagina o sabor dela. Ah, não, mas eu não posso. Por que você não pode? Outra coisa é você contar o segredo que Deus falou. Eva não tinha que falar, Deus falou que não era para comer. Ela não sabe contar, né? Ah, não, eu não vou comer porque isso aí, Deus falou que não pode. Eu já engoli no grosso, né? Ah, por que não pode? Não, porque se a gente comer, a gente morre. Ah, que nada, Deus sabe que essa fruta é muito saborosa, jamais você vai morrer. Jamais, isso aí é muito pelo contrário. Houve uma verdade na fala da serpente? E não. Quando disse que você não vai morrer, ela mentiu. Porque haveria morte espiritual e, consequência da morte espiritual, a morte material. Houve verdade na fala da serpente? Houve. Qual?
Nossa, aí você vai morrer, não. Você vai ficar sabendo do bem e do mal. Isso foi verdade. Que a partir do momento que ela comer, ela ia tomar ciência. Porque a fruta da árvore era do conhecimento do bem e do mal. Já está falando. Né? A partir do momento que ela comeu, olha, ela jamais imaginava o que era nudez. Ela não sabia o que era. Entendeu? E a partir do momento que ela comeu, ela já se enxergou nua. Já viu que ela tinha, né, as partes ressaltadas do corpo. Já começou, né? E aí sentia algumas coisas estranhas. E quando chegou Adão, também ela não tinha percebido, né, a situação de Adão, mas quando Adão chegou, ela disse, o que é isso, Adão? Né? Mas ela não falou nada essa parte para Adão, entendeu? Aí, Adão, olha, eu comi da fruta. O que? Você comeu? Você vai morrer? Que nada. Ixi, eu agora estou sabendo mais do que você. Como assim? Por exemplo, você tem um negócio aí, entendeu? Você não sabe o que você tem, mas eu sei. Como assim? Está vendo alguma coisa em mim? Não estou vendo nada. Estou conjecturando, irmãos. Ah, mas se você ver, tu vai ficar interessado. E aí, como só para você ver que você vai ver o que eu estou vendo? Tu vai ficar inteligente igual eu. Adão também, né, já interessou, foi e comeu. Quando ele comeu, ele viu Eva na sua plenitude. E olhou para ele e que negócio que é esse, entendeu? E aí começou a situação, né? Bom, moral da história, quando Deus apareceu na virada do dia, que sempre Deus apareceu na virada do dia, e de manhã, né, ia ver como é que estava Adão, gritou, óbvio que Deus estava vendo que Adão estava escondido, né, mas era costume dele, entendeu? Só para ver a relação de Adão. Adão, não falou Eva, Adão, cadê você que eu não estou te vendo? Estou aqui. Aqui é onde eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Nunca se escondeu? Não, porque a Eva me deu da fruta, o senhor foi para eu comer, eu comi e agora eu estou, vendo que eu estou nu. Como assim você está nu? Eu não falei que não era para você comer da fruta? Não, foi a mulher que tu me deu. Ele já culpou Deus. E aí, Eva? Como é que fica a situação? Não tenho nada a ver com isso. Eu, mulher, né, ligeira, não tenho nada a ver com isso. Foi aquela bendita ali, ó. Eu não queria. Eu nem olhando para essa fruta eu estava, como o senhor falou, mas essa aí me enganou. A serpente olhou para um lado, eu para o outro, eu assim, agora vou culpar quem, né? Não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém para culpar. Aí o castigo veio para todos eles, não é isso? Ó, mulher, porque você desobedeceu, tu terá, né, a luz do parto com dores. Você, homem, você para comer você vai ter que trabalhar e muito, vai viver do suor, teu sustento vai sair do teu suor, com muito trabalho. E a serpente, para quem fala que eu sou o pó, é isso? Tu vai rastejar e comer do pó da terra, né? Então, essa situação, o homem tem mania de culpar. Eu só contei essa parte da Bíblia para mostrar para os irmãos que as pessoas têm o costume de transferir a culpa para outro. Adão culpou Deus, Eva culpou a serpente e a serpente se lascou sozinha. É isso? Ô, pastor, mas aí dizem que o pecado não entrou por Eva, entrou por Adão. É isso? Que Deus falou para Adão, não falou para Eva comer da maçã. Então, falou para Adão, mas era para os dois não comer. Então, Tivesse orientado Eva. mas... A história meio que como se Adão não tivesse orientado Eva. Não teve essa não. Para você ter uma ideia, como que Eva não teve orientação se ela falou assim, ó, Deus falou, para a gente não comer. E foi orientado os dois, né? O pecado entrou no mundo pelo homem e a mulher, por Eva e por Adão. É pelos dois. É que quem está fazendo essa analogia já quis também transferir a responsabilidade, certo? Mas é bom a gente sempre se apegar à Bíblia, né? Então,
as pessoas hoje, elas tentam transferir a responsabilidade, elas nunca vão, entendeu? Então hoje as pessoas culpam Deus com maior liberdade. Um Deus com isso aí, principalmente esse movimento que está aí, entendeu? Eles culpam Deus e fala que tem partes na Bíblia que precisa ser rasgada, porque Deus é amor, e vinde como estáis, entendeu? Não, mas a Bíblia fala vinde como estáis, mas não é para ficar como estáis, só que eles tiram essa parte, entendeu? E aí então, toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, e as pessoas não percebem. Tópico 3, está aqui 2, mas é tópico 3. O mal da quarta e da quinta taça. No versículo 8, nos diz que o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e com isso a terra foi atingida por um calor muito forte. Registrado no versículo 9. E os homens foram abrasados com grande calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram para dar-lhe glória, irmãos. Até aqui, mesmo na dor, você vê como é que o homem é tão terrível. Para vocês terem ideia, como que a natureza, Deus fez o homem para adorá-lo. Quando Deus fez os anjos, imagine-se que a existência de Deus não se contesta, não sabe como surgiu, certo? Não se contesta. Deus criou os anjos para adorá-lo, correto? Anjos, arcanjos, e fez cada um na sua posição de hierarquia. Mas aí o diabo achou que Deus era injusto, querer toda a glória só para ele. E achou assim, olha, eu posso fazer um reino semelhante ou melhor do que de Deus, e colocar o meu trono acima do dele e ser maior do que ele. Isso aí com certeza eu consigo fazer. E fez a rebeldia. Imagine anjos que nunca tinham pecado, e super inteligentes, se rebelaram, caíram nele. Imagine esses indivíduos, né? Então, muitos desceram por entender que eles poderiam ser igual a Deus. E aqui, esses homens, tendo esse sofrimento todo, nem mesmo assim eles se arrependiam. Então, desde o começo, as pessoas, eles tinham, sabe, aquilo de querer fazer as coisas acima de Deus, de querer fazer, olha só a criatividade deles, de querer construir uma torre para que tocasse o céu, para eles verem como é que é lá no céu, como é que é lá, Deus, assim, uma coisa absurda, entendeu? E eles não se arrependiam, e embora Deus usava o profeta para parar de construir a torre, eles não paravam não. Precisou Deus fazer o quê? Confundir a língua deles, para que eles desistissem, entendeu? Aí, digamos assim, que a língua era português, todo mundo falando português. Aí Deus foi e confundiu, colocou a Val, a língua japonesa, língua russa, italiana, que não existia nenhuma nação, entendeu? Na época, assim, italiano, russo, não existia nada disso. Mas começou a colocar diferente. Aí, colocou em mim inglês, eu ia falar com a Val, falava uma língua, eu falava do speak in English. Ela, rachando a corocheta cara o macacaco. Eu, what? Ninguém entendia mais nada, entendeu? Aí um pedia tijolo, o outro levava areia, e aí virou aquela bagunça. Aí separaram, pararam de ir. Mas só assim, porque o homem ele é obstinado. Ele, quando quer fazer as coisas erradas, ele faz, aí ele acha um álibi, arruma uma desculpa para poder justificar o porquê que ele fez errado. Mas ele nunca admite, entendeu? Mas então, essas pragas, elas virão com um grande furor, e ninguém pode fazer as pessoas serem libertas ou livres dessas pragas.
O efeito dessa praga seria como uma grande onda de calor que atingiria toda a esfera global de maneira insuportável, que até mesmo os homens daqueles dias irão blasfemar contra Deus. Se hoje blasfema, imagina, né? Em grande onda de sofrimento. Veja Mateus 1, 4 e 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo todos os soberbos e todos que cometem impiedade. Observa que está falando, a primeira qualidade é soberbo, né? Aquela pessoa que não abaixa a guarda por nada. Ele é o melhor e vai ser sempre, né? E todos que cometem impiedade serão como palha. O que é palha, irmão? Algo insignificante. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, nem memória, né? Nem pensamento, nem nada. Isto porque os corações daqueles homens estarão tão endurecidos que recusarão se arrepender. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemam do Deus do céu e não se arrependem das suas obras. De tanto sofrimento, a única coisa que vem na cabeça deles é blasfemar e injuriar a Deus. Agora, se comparar as condições desses homens com as esplendorosas condições dos que estão no céu, dos quais escrito está, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, capítulo 7, versículo 16 de Apocalipse. Há uma grande diferença entre um e outro, por isso é importante sermos fiéis até o fim, pois Jesus vem buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Observe que agora no versículo 10, o anjo da sua taça em cima do trono da besta, o qual passou a ter um reino tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Mas deve ser horrível demais. Acontece que esta quinta taça começará a lançar confusão no domínio mundial, que estará sobre a responsabilidade do anticristo. O interessante é que esse julgamento específico estará centralizado no seu quartel-general, nos seus seguidores. Agora, uma coisa me chama bastante atenção, é que no meio de um terrível julgamento divino, os homens e as mulheres estarão optando por viver e permanecer no pecado e conviver na sua rebeldia contra a justiça de Deus, se bem vê que o arrependimento seria a única forma que poderia interromper o julgamento divino, conforme diz capítulo 2, versículo 21, Apocalipse. Mas contudo, mesmo assim se recusarão a se arrepender, porque é cumprimento da palavra de Deus. O arrependimento era a única coisa que inibiria, assim como a cidade de Nínive, que estava condenada a ser destruída, e a única coisa que seria possível fazer isso ser amenizado seria o arrependimento. E Jonas queria de todo jeito fazer ao contrário, né? Para que o povo não se arrependesse. Mas aqui já não é mais um Jonas, aqui é o próprio Deus, né? Que não deixa esse povo se arrepender, porque a sua maldade foi muito grande. A sexta e a sétima trombeta. O sexto anjo derrama sua taça no grande rio Eufrates, que posteriormente seca a sua água, abrindo assim caminhos para os reis do Oriente. Isso trata-se, vamos dar uma pausinha aqui, lembra da fala que nós tivemos aqui no começo, quando começou a guerra lá no Oriente Médio, ali na faixa de Gaza, né? O rio Eufrates já estava se secando, né? E que o exército vai abrir caminho para o exército passar. Então aqui, olha, para vocês terem ideia, isso aqui foi escrito em 91, então, uma grande verdade. Isso trata-se provavelmente das nações que virão impulsionadas por um poder satânico para guerrear o grande conflito, o que seria a batalha do Armagedão. Veja o versículo 16. Este anjo que derramou a sua taça sobre o rio Eufrates preparava o caminho para a guerra final da presente era. Ao secar o rio Eufrates e assim deixar o exército do Oriente se aproximar de Israel, agora observe o versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Provavelmente esses 3 espíritos seriam demônios que realizam milagres
e com isso enganará as nações para que apoiem o mal, o pecado, juntamente com o anticristo. Agora o dragão é o Satanás, que segundo o que diz o Apocalipse 12:9, foi precipitado, o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado da terra, e todos os seus anjos foram lançados com ele. Para vocês terem uma ideia, né? Cada um tem uma função, cada um representa uma coisa, né? E eles trabalham em conjunto com eles têm uma logística muito apurada, e a gente que acha que, entendeu? Não, estou fazendo porque, né? Mas é que o inimigo ele trabalha de uma certa forma, que ele consegue convencer você que pecado não é pecado, e que a verdade é pecado. Ele consegue convencer você isso, e lança você contra Deus, e você faz isso de uma forma sutil, que você nem percebe. Hoje o nada a ver é muito evidente, né? Exatamente. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. A besta seria o anticristo, conforme o capítulo 13 de Apocalipse. Agora, o interessante nessa história é, se observarmos o 14, vamos ver que nesse período da tribulação, os governantes irão ficar endemoniados, serão totalmente enganados por Satanás, por meio de seus falsos milagres, e traçarão um louco plano que deixará o mundo inteiro em grande holocausto. O versículo 16 fala sobre o Armagedon, lugar esse que se encontra localizado no centro-norte da Palestina, e tem o significado Vale de Megido, onde será a parte central da grande batalha naquele grande dia do Senhor, Deus poderoso. Agora esta guerra será travada perto do fim da tribulação, e acabará quando Cristo voltar para destruir os ímpios. Com o derramamento da sétima taça, acontecerá várias coisas ao mesmo tempo: vozes saindo do templo, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto como nunca visto antes. Cidades que se fenderam, porque embora o ponto central esteja em Israel, o evento do Armagedon envolverá o mundo inteiro. Será uma catástrofe total, e Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural e destruirá o anticristo e todos os seus seguidores, e assim haverá terremoto no mundo inteiro. Naquele período será o fim de Satanás. Imagine você, irmãos, que não vai ser pouco, muitas pessoas que vão aderir os segmentos e os ensinamentos de Satanás, porque ele não vai estar se apresentando como Satanás. O anticristo ele vai ter um nome, né? Aliás, não é que ele vai ter, ele já tem um nome, né? Que chama muita atenção. E as pessoas, entendeu? Embora tenham conhecimento, muitas pessoas estão cientes disso, né? Porque de uma forma ou de outra, mesmo não sendo crente, hoje a mídia ela expõe, tem vídeos falando, tem muitos meios de você ter conhecimento dessa verdade. Mesmo assim, eles não creem, e mesmo assim, crendo, eles acham que é um conto de carochinha, que isso nunca vai acontecer. Então, muitos vão seguindo pela praticidade, muitos até mesmo sabendo do grande perigo, da grande verdade, mas vai seguir por causa da fome e de não querer sofrer e padecer um sofrimento. E vai ignorar que depois vai padecer do mesmo jeito, e aí sem chance de salvação. A nossa conclusão: provavelmente Satanás se reunirá juntamente com seus demônios, muitas nações sob a direção do anticristo, para guerrearem contra Deus Altíssimo, mas não terão sucesso, porque nós bem sabemos que o Senhor Deus está acima de qualquer força maligna ou terrena. Ele é sobre tudo e sobre todos. Nada poderá derrotar. Por isso é que somos vitoriosos. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Estamos encerrando mais essa EBD com muita alegria.